Testemunho CCB, o ancião que ouviu uma profecia antiga, quando a palavra de Deus se cumpre após décadas. Capítulo 1, o chamado na juventude. O sol da tarde caía suave sobre os campos de Goiás, pintando o céu com tons de laranja e púrpura enquanto o jovem Elias de Souza, então com apenas 19 anos, caminhava em direção ao pequeno barracão de madeira que servia como templo da congregação cristã no Brasil em sua cidade. Era o ano de 1958, e embora a igreja ainda fosse modesta, o fervor dos irmãos era tão intenso que parecia encher o ar com uma presença sagrada. Elias não era um rapaz comum. Desde criança ele sentia um chamado diferente, uma voz interior que o levava a buscar a Deus com uma intensidade que muitos não compreendiam. Enquanto outros jovens de sua idade se ocupavam com os afazeres do campo ou com as festas da cidade, ele passava horas em oração, muitas vezes sozinho, aos pés de uma cruz rústica que havia erguido atrás de sua casa. Naquela tarde, porém, algo era diferente. Enquanto se aproximava do templo, seu coração batia mais forte, como se uma expectativa divina pairasse sobre ele. Ao entrar, encontrou o irmão José, um ancião de cabelos brancos e mãos calejadas pelo trabalho, já sentado em um banco de madeira, com a Bíblia aberta sobre os joelhos. Elias, meu filho, você chegou na hora certa, disse o irmão José, levantando os olhos com um sorriso que parecia esconder um segredo. O Espírito tem falado ao meu coração sobre você. Elias sentou-se ao seu lado, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ele conhecia bem aquele homem, um servo de Deus que, embora simples, tinha uma unção poderosa. Muitas vezes suas palavras se cumpriam de maneiras que só podiam ser explicadas pela intervenção divina. Irmão, o que o Senhor tem lhe mostrado? Perguntou Elias com a voz ligeiramente trêmula. O ancião fechou os olhos por um momento, como se buscasse as palavras certas no silêncio. Então, com uma voz firme, mas carregada de emoção, começou a falar. Há 3 noites, o Senhor me acordou com uma visão. Vi um jovem você de pé diante de uma grande multidão, não aqui, mas em terras distantes. Suas mãos estavam estendidas, e do céu descia um fogo que não queimava, mas purificava. E ouvi uma voz dizer: Estes serão vasos nas minhas mãos para levar a minha palavra onde muitos não ousaram ir. Ele verá nações se dobrarem, mas primeiro passará pelo fogo da prova. Elias sentia o peso daquelas palavras como se fossem pedras sobre seu peito. Uma missão? Terras distantes? Provações? Ele era apenas um rapaz do interior, sem estudos, sem recursos. Como poderia cumprir algo tão grandioso? Mas, irmão, eu não sou ninguém. Como poderei fazer isso? Gaguejou. O ancião colocou sua mão enrugada sobre o ombro do jovem e olhou fundo em seus olhos. Deus não escolhe os capacitados, meu filho. Ele capacita os escolhidos. Lembre-se de Moisés, de Davi e de Pedro. Todos eram fracos aos seus próprios olhos, mas fortes no Senhor. Você não está sozinho. Naquele momento, algo dentro de Elias quebrou e se refez. Uma chama foi acesa em seu peito, e ele soube, sem sombra de dúvida, que sua vida nunca mais seria a mesma. Capítulo 2. Os anos de preparação, entre a cruz e a enxada. Os anos que se seguiram não foram fáceis. Elias continuou trabalhando na roça, ajudando seu pai a plantar e colher, mas seu coração já não pertencia apenas à terra. Todas as madrugadas antes do sol nascer, ele se ajoelhava em oração, clamando por direção. Às vezes passava noites inteiras em vigília, lendo a Bíblia à luz de um lampião, enquanto o resto da família dormia. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé inquebrantável, muitas vezes o encontrava assim, de joelhos com o rosto molhado de lágrimas. Filho, você não come e não descansa. O que Deus está te pedindo? Perguntava preocupada. Mãe, não é o que ele está pedindo. É o que ele já me deu. Não posso ficar parado, respondia Elias com uma convicção que assustava até a si mesmo. Mas nem todos entendiam. Alguns na cidade o chamavam de fanático, outros zombavam, dizendo que ele perderia a razão. Até mesmo dentro da igreja, alguns irmãos mais novos questionavam. Elias, você acha que Deus vai te fazer um apóstolo? Olha para vocês sem estudo, sem dinheiro, sem nada. Ele, porém, respondia com um sorriso sereno. Se Deus usou um jumento para falar com Balaão, por que não usaria este servo? E continuava firme. Capítulo 3. A primeira prova, a perseguição e a fé inabalável. Em 1962, 4 anos depois da profecia, Elias recebeu um convite para pregar em uma cidade vizinha. Era sua primeira oportunidade de levar a palavra além de seu pequeno círculo. Cheio de expectativa, preparou uma mensagem simples, mas cheia de unção, baseada em Atos 2:38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Porém, o que deveria ser uma noite de bênção tornou-se um campo de batalha espiritual. Assim que começou a pregar, um grupo de homens claramente embriagados entrou no salão, interrompendo o culto. Que isso, rapaz? Veio aqui enganar a gente com essas histórias, gritou um deles, empurrando um banco com o pé. Elias não se intimidou. Com voz calma, mas firme respondeu: Não estou aqui para enganar ninguém. Estou aqui para falar da verdade que mudou a minha vida. Se quiserem ouvir, fiquem. Se não, saiam em paz. O líder do grupo, um homem forte e de olhar ameaçador, avançou em sua direção. Você acha que tem coragem, menino? Antes que Elias pudesse reagir, o homem levantou a mão para agredi-lo. Mas no mesmo instante, algo inexplicável aconteceu. Uma força invisível o segurou no ar, como se mãos poderosas o tivessem agarrado pelos braços. O homem tentou se mover, mas não conseguiu. Seu rosto, antes cheio de ódio, agora expressava terror puro. Me solta, demônio! Gritava, se debatendo. Os outros homens, assustados, recuaram. Alguns caíram de joelhos, outros saíram correndo. Em poucos minutos, o salão ficou em silêncio. Elias, sem entender direito o que havia acontecido, apenas sorriu e continuou a pregação, como se nada tivesse ocorrido. Irmãos, isso não foi obra minha. Foi Deus mostrando que Ele está conosco. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Naquela noite 7 almas se converteram, incluindo 2 dos homens que haviam ido para perturbarem o culto. Capítulo 4. O casamento e a parceria ministerial. Anos se passaram e Elias, agora com 28 anos, já era um obreiro respeitado em várias congregações da região. Sua fama de homem de oração e de milagres se espalhava, mas ele nunca permitiu que a glória subisse à sua cabeça. Foi então que conheceu Ana, uma jovem irmã de 19 anos, filha de um diácono da igreja. Ela era quietinha, mas de uma fé profunda, e desde a primeira vez que o viu pregar, sentiu que Deus tinha um propósito para eles juntos. Irmão Elias, eu gostaria de servir ao Senhor ao seu lado, disse ela certo dia, após um culto. Elias olhou para ela, surpreso. Nunca havia pensado em casamento, tão absorvido que estava pela obra. Mas ao ver aqueles olhos cheios de luz, soube que aquela era uma providência divina. Ana, você sabe que a vida ao meu lado não será fácil. Teremos que enfrentar muitas coisas. Ela sorriu com uma serenidade que o tocou profundamente. Se for a vontade de Deus, eu estarei onde Ele me colocar. E se for ao seu lado, melhor ainda. Casaram-se em 1969, em uma cerimônia simples, mas cheia de alegria. O irmão José, agora já idoso, foi quem oficiou a união. Deus os abençoe, meus filhos. Lembrem-se, onde um não puder ir, o outro irá. Onde um fraquejar, o outro sustentará. Assim é o casamento no Senhor. E assim foi. Ana tornou-se sua maior apoiadora. Enquanto Elias pregava, ela orava. Enquanto ele viajava para outras cidades, ela cuidava da casa e dos filhos que vieram 3 meninos e uma menina, todos criados no temor do Senhor. Mas a vida não seria um mar de rosas. Capítulo 5. A Grande Tribulação, quando a fé é testada no fogo. Em 1975, Elias recebeu um chamado urgente para ir a uma cidade no Nordeste, onde uma igreja estava passando por grande perseguição. Um grupo de fanáticos religiosos locais havia ameaçado queimar o templo e agredir os irmãos. Sem hesitar, Elias e 2 outros obreiros partiram em uma viagem de ônibus que durou 3 dias, enfrentando estradas precárias e calor intenso. Quando chegaram, a situação era pior do que imaginavam. O pequeno barracão da CCB estava pichado com palavras de ódio, e os irmãos, amedrontados, quase haviam desistido de se reunirem. Irmão Elias, eles disseram que se voltarmos a nos reunir, vão nos matar, contou o irmão responsável pela congregação com lágrimas nos olhos. Elias não respondeu imediatamente. Em vez disso, ajoelhou-se no chão de terra batida e começou a orar em voz alta. Pai, tu que disseste que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja, ouve-nos agora. Se é da tua vontade que esta obra continue, dá-nos um sinal. Por 3 dias eles jejuaram e oraram sem parar. No 4º dia, algo extraordinário aconteceu. Enquanto Elias pregava para um pequeno grupo de irmãos que ousaram voltar, um vento forte começou a soprar, embora não houvesse nenhuma nuvem no céu. De repente, uma coluna de fogo apareceu no centro do salão, não queimando, mas brilhando como uma tocha celestial. Os irmãos caíram de joelhos, alguns chorando, outros louvando. Do lado de fora, os perseguidores que vinham se aproximando com intenções violentas, pararam abruptamente, como se uma barreira invisível os impedisse de entrar. Isso é coisa do demônio, gritou um deles, recuando. Não, isso é Deus, respondeu Elias com voz trovejante. E ele está dizendo que esta obra não será destruída.
A partir daquele dia, a perseguição cessou. Os homens que antes ameaçavam a igreja nunca mais voltaram, e a congregação, que antes estava à beira do fechamento, cresceu como nunca. Capítulo 6. A profecia se cumpre, o chamado para as nações. Anos se passaram. Elias, agora com cabelos grises e rugas marcando um rosto cheio de sabedoria, continuava firme na obra. Sua família havia crescido, seus filhos já eram jovens servos do Senhor, e sua esposa Ana era uma coluna de apoio inabalável. Foi então que em 1998 ele recebeu um convite inesperado. Uma igreja da CCB nos Estados Unidos o chamava para pregar em uma convenção de irmãos brasileiros imigrantes. Irmão Elias, eles querem que você vá. Dizem que ouviram falar dos milagres que Deus tem feito através de você, disse o irmão que lhe entregou o convite. Elias ficou em silêncio por um longo momento. 35 anos haviam se passado desde aquela profecia do irmão José. Ele verá nações se dobrarem. Será que era agora? Ele orou por 7 dias pedindo confirmação. E no 7º dia, enquanto lia Atos 16, onde Paulo recebe a visão do homem da Macedônia dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, sentiu o Espírito falar claramente. Vá, esta é a hora. Capítulo 7. A viagem que mudou tudo. Chegar aos Estados Unidos não foi fácil. Elias nunca havia saído do Brasil, nunca havia pegado um avião. Mas com a ajuda dos irmãos conseguiu o visto, passou pela imigração, e finalmente pisou em solo americano. O que encontrou lá o deixou sem palavras. Uma multidão de brasileiros, muitos deles trabalhadores humildes, enchiam um grande salão alugado para o culto. Ao vê-lo entrar, uma onda de expectativa percorreu o lugar. Este é o irmão Elias? O homem de Deus do Brasil? Perguntavam uns aos outros. Quando subiu ao púlpito, suas mãos tremiam. Não por medo, mas pela grandiosidade do momento. Ele olhou para aquela multidão de rostos esperançosos e lembrou-se do jovem de 19 anos que ouvirá uma profecia em um barracão de madeira. Irmãos, começou com a voz embargada. Hoje não estou aqui por minha própria vontade. Estou aqui porque há 40 anos, um servo de Deus me disse que eu veria nações se dobrarem perante a palavra do Senhor. Eu não entendia como, mas hoje eu vejo. E então, o Espírito de Deus desceu com poder. Homens e mulheres caíram sob convicção, chorando, clamando por misericórdia. Curas aconteceram, uma mulher com câncer foi liberta, um homem que não andava há anos se levantou e caminhou. Almas se converteram em massa. Naquela noite, mais de 200 pessoas se batizaram, e a obra da CCB nos Estados Unidos tomou um novo rumo. Capítulo 8. O reencontro com a profecia. Anos depois, já idoso, Elias voltou ao Brasil para visitar a pequena cidade onde tudo havia começado. O barracão de madeira agora era uma grande igreja de alvenaria, cheia de irmãos. E lá, sentado em um banco, estava um homem muito velho, de cabelos brancos como a neve, o irmão José, agora com mais de 90 anos, mas ainda lúcido. Quando Elias se aproximou, o ancião sorriu, como se já soubesse que ele viria. Meu filho, disse, estendendo a mão trêmula, você cumpriu tudo o que o Senhor falou. Elias ajoelhou-se diante dele, emocionado. Não, irmão, foi Deus quem cumpriu. Eu apenas me deixei usar. O velho servo de Deus fechou os olhos por um momento, como se revisse em sua mente todas aquelas décadas. Lembra quando você era um rapaz assustado, perguntando como poderia fazer algo tão grande? Elias sorriu com lágrimas nos olhos. Lembro, irmão. E hoje entendo, não era sobre mim. Nunca foi. O irmão José pegou sua mão com força surpreendente e disse: a profecia se cumpriu, meu filho. Mas saiba uma coisa, Deus ainda não acabou com você. Há mais. Sempre há mais para quem se dispõe a seguir. Elias sabia que era verdade, porque a obra de Deus não tem fim. Epílogo, a herança de um servo fiel. Hoje, Elias de Souza já partiu para estar com o Senhor, mas sua história continua viva. Seus filhos e netos seguem na obra, levando a palavra a lugares que ele nem sonhava. A igreja que ele ajudou a fundar nos Estados Unidos cresceu e se multiplicou, e a pequena congregação de Goiás virou um farol de fé para milhares. E sempre que um jovem obreiro duvida de seu chamado, sempre que alguém pergunta, como posso fazer algo grande por Deus? A resposta é a mesma. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Porque quando Deus fala, sua palavra não volta vazia. E quando ele promete, ele cumpre. Fim. Este testemunho é uma obra de ficção baseada em relatos reais de servos de Deus na congregação cristã no Brasil. Que ele inspire muitos a crerem que com Deus nada é impossível. Testemunho CCB, o ancião que ouviu profecia antiga, a palavra que se cumpriu após décadas. Continuação expandida com novos eventos, diálogos e detalhes do cotidiano cristão na CCB.
o chamado que não silenciou. Os anos passaram, mas a voz de Deus não se calou na vida de Elias. Cada manhã, antes que o sol nascesse sobre as terras de Goiás, ele já estava de joelhos, com a Bíblia aberta sobre a mesa de madeira gaste pelo tempo. O cheiro do café fresco preparado por Dona Maria, sua esposa, misturava-se ao aroma das páginas antigas do livro sagrado. Ela o observava em silêncio, como fazia há mais de 40 anos, sabendo que aquele momento era sagrado. Pai, se ainda há obra para este servo, mostra-me o caminho. Elias sussurrava, os dedos trêmulos passando pelas palavras de Isaías 43. Não temas, porque eu te reme, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Foi numa dessas manhãs que o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz jovem, mas firme, falava com urgência. Irmão Elias, aqui é Daniel, o obreiro de São Paulo. O irmão Moisés teve um sonho ontem à noite, um sonho sobre o Senhor. Elias sentou-se na cadeira de balanço, o coração acelerado. Sonhos e visões não eram incomuns entre os irmãos, mas quando vinham de Moisés, um homem de oração conhecido por sua intimidade com Deus, era impossível ignorar. O que ele viu, filho? Ele disse que o Senhor estava num barco, remando contra a correnteza, e que do outro lado do rio havia uma multidão esperando. Mas o Senhor não estava sozinho, havia alguém remando ao seu lado, só que o Senhor não via seu rosto. Então uma voz disse, ainda não é hora de parar. Elias fechou os olhos. Lágrimas escorreram por seu rosto sulcado pelo tempo. Ele conhecia aquela voz. Era a mesma que o chamara décadas atrás, naquela noite em que ouvirá a profecia do irmão Antônio. Diga a Moisés que eu vou, respondeu sem hesitar. A viagem inesperada. Dona Maria não questionou quando Elias anunciou que iria para o norte do país. Ela apenas abriu a velha mala de couro, onde guardava as roupas dele desde os tempos de obreiro viajante, e começou a arrumá-las com cuidado. Leva o casaco grosso, Elias. Lá dizem que chove muito, ela disse, enquanto dobrava uma camisa branca, impecável, como sempre gostava de usar nos cultos. E a Bíblia? A de capa preta, a que o irmão Antônio te deu. Ele sorriu, tocando o livro sagrado que repousava sobre a mesa. Esta nunca me deixa, Maria. Nem mesmo quando eu queria deixar a obra. Ela parou, olhando-o com olhos cheios de memórias. Você já pensou, Elias, que talvez Deus tenha te guardado todos esses anos justamente para isso? Para ver o cumprimento daquilo que ouviu quando era jovem? Ele não respondeu. Mas no fundo, sabia que ela tinha razão. O encontro com o passado. O avião pousou em Belém do Pará numa tarde abafada. O ar úmido colava a camisa no corpo de Elias, mas ele não se importou. Ao descer a escada do pequeno aeroporto, viu uma placa com seu nome, segurada por um jovem de rosto sorridente. Irmão Elias? Sou Davi, o obreiro que vai te levar até a comunidade. Como está a obra aqui, filho? O jovem hesitou por um instante, como se escolhendo as palavras. É difícil, irmão. Muitas aldeias, muitas necessidades. Mas Deus tem sido fiel. Durante a viagem de carro, Elias observou pela janela as estradas de terra vermelha, as casas simples de madeira, as crianças correndo descalças. Era como se o tempo tivesse voltado 40 anos, para quando ele próprio era um jovem obreiro, cheio de sonhos e medos. Quantas almas já foram batizadas aqui? Perguntou. Poucas, irmão. Muitas resistem. Dizem que já têm suas crenças. Elias fechou as mãos, sentindo o peso da responsabilidade. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui? A reunião com os anciãos. Na pequena igreja de madeira, iluminada por lampiões a querosene, os anciãos locais o aguardavam. Homens de rosto curtido pelo sol, mãos calejadas pelo trabalho, mas olhos brilhando com uma fé inquebrantável. O irmão Josué, o mais velho deles, estendeu a mão. Bem-vindo, irmão Elias. Ouvimos falar muito do Senhor. Que Deus o abençoe por vir até nós. Elias sentou-se no banco de madeira, sentindo o peso dos olhares sobre si. Irmãos, não vim com respostas. Vim para ouvir. O que Deus tem falado a vocês? Silêncio. Então o irmão Mateus, um homem de voz grave, falou. Há meses, irmão, temos orado por um sinal. Algo que nos mostre que Deus não nos esqueceu. E então o irmão Moisés teve o sonho, e agora o Senhor está aqui. Elias respirou fundo. Era como se as peças de um quebra-cabeça estivessem se encaixando. E o que vocês esperam que eu faça? O irmão Josué sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de esperança. Que o Senhor nos diga se ainda há esperança para nós. A noite da profecia cumprida. Naquela noite, depois do culto, Elias ficou sozinho na igreja. A chuva batia forte no telhado de zinco, e o som dos sapos e grilos enchia o ar. Ele ajoelhou-se diante do altar, como fizera milhares de vezes em sua vida. Senhor, se é a tua vontade, fala.
Se ainda há obra para este servo, mostra-me. E então, como um sopro suave, veio a voz: Elias, meu servo, não foi por acaso que te trouxe aqui. Aquelas palavras que ouviste há tanto tempo não eram só para ti, eram para este povo, para esta terra. Levanta-te e fala, porque o tempo se cumprirá. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ele sabia. Deus estava cumprindo sua palavra. No dia seguinte, diante de uma multidão de indígenas e ribeirinhos, Elias compartilhou a profecia que ouvirá décadas atrás. Falou do Deus que não esquece, que não abandona, que cumpre o que promete. E quando terminou, um silêncio sagrado tomou conta do lugar. Então, um homem, um líder da aldeia, levantou-se. Nós também tivemos um sonho. Um homem velho, de barba branca, vindo de longe, nos falando de um Deus que ama. O Senhor é esse homem? Elias sorriu, os olhos brilhando. Não sou eu, mas ele que me enviou, sim. E naquele dia, dezenas se ajoelharam, chorando, pedindo perdão, buscando a Deus. O rio próximo foi o local do batismo, e as águas que antes pareciam dividir, agora uniam. O legado que continua. Anos depois, quando Elias finalmente adormeceu no Senhor, seu funeral foi simples como ele sempre quis. Mas o que ninguém esperava era a multidão que viria. Indígenas, ribeirinhos, obreiros de todo o Brasil, jovens que nem conheceram Elias, mas que ouviram sua história. Todos ali para prestar a última homenagem ao homem que, mesmo na velhice, não deixou de ouvir a voz de Deus. Sua filha, Ana, segurou a Bíblia do pai, a mesma que o irmão Antônio lhe dera, e leu em voz alta. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, caminham e não se cansam. Isaías 42:31. E então, como se o próprio céu estivesse aplaudindo, um vento suave passou pelo local, fazendo as folhas das árvores sussurrarem. Alguém no fundo murmurou: é como se ele ainda estivesse aqui. E de certo modo, estava. Porque quando Deus fala através de um servo, sua voz ecoa para sempre. A lição para as novas gerações. Hoje, nas escolas bíblicas da CCB, a história de Elias é contada não como um relato do passado, mas como um chamado para o presente. Deus não olha para a nossa idade, nem para as nossas forças, diz o irmão Paulo, um jovem obreiro, aos alunos. Ele olha para o coração disposto. Elias tinha 80 anos quando foi para o Pará. Moisés tinha 80 quando tirou o povo do Egito. Abraão era velho quando Deus lhe prometeu um filho. A questão não é quando, mas se estamos dispostos. E então, ele faz a pergunta que ecoa em cada coração. E você? O que Deus tem falado a você que ainda não se cumpriu? Silêncio. Alguns baixam a cabeça, outros fecham os olhos. Porque todos ali sabem, Deus ainda fala. E sua palavra não volta vazia. O fim, ou o começo. A história de Elias de Souza não terminou com sua partida. Ela continua em cada vida que ele tocou, em cada alma que foi batizada nas águas da Amazônia, em cada jovem que hoje segura uma Bíblia e diz: aqui estou, envia-me a mim. Porque a obra de Deus não tem fim. E quando um servo fiel parte, sua história não morre, ela se multiplica. Como sementes plantadas em terra boa que brotam, crescem e dão fruto muito além do que os olhos podem ver. E assim, a profecia antiga continua a se cumprir. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Fim. Que este testemunho inspire muitos a crerem que com Deus, nada, absolutamente nada, é impossível.